Todo homem, em algum momento, já sonhou em se tornar um mestre das artes marciais. O sonho, muitas vezes, é praticar a justiça e defender a lealdade em um mundo caótico. É a fantasia de uma vida de herói, viajando por terras longínquas. Dizem que o som que esses mestres criam é totalmente diferente do de um homem comum. Embora muitos sonhem com essa vida, nem todos estão destinados a vivenciá-la. Para alguns, a realidade não é uma espada, mas o pesado punho do martelo de um ferreiro. A história começa em uma cidade vibrante, construída ao lado de um rio cintilante. Um homem musculoso de cabelos compridos trabalha incansavelmente em uma forja, moldando metal incandescente. Do lado de fora de sua oficina, as ruas da cidade fervilham de pessoas vivendo seu dia a dia. Dois meninos são vistos brincando de lutar com gravetos de madeira, enquanto um ancião os observa. É por essa mesma razão, com o som do aço ecoando no ar, que os jovens fantasiam tanto sobre a vida de um artista marcial. Dentro da forja, um homem mais velho, de cabelos brancos e olhar severo, observa o ferreiro. O jovem para seu trabalho e se aproxima do ancião, oferecendo-lhe uma pequena bandeja. Ele se mantém respeitosamente diante da figura sentada, que observa com um olhar penetrante. O jovem agradece educadamente ao ancião por esperar, apresentando as agulhas de acupuntura que lhe havia encomendado. Ele é apresentado como Tang Mudin, um médico de 20 anos, que parece sério e um pouco nervoso. A unção que pode despertar um garoto sonhador, transformando-o em um verdadeiro herói. O ancião pega uma das agulhas finas, sua expressão séria enquanto inspeciona a qualidade. Ele pergunta a Mudin se ele é realmente um médico, e o jovem respeitosamente confirma. Sem aviso, o velho faz uma exigência surpreendente, dizendo ao Mudin para se tornar seu discípulo. O jovem médico fica completamente atordoado com a oferta inesperada, com o rosto paralisado de descrença. Ele só consegue emitir um som confuso, incapaz de processar a súbita reviravolta. A cena muda com uma borboleta, marcando o início daquele dia fatídico. A narração, enquanto mostra a cidade de cima, diz que Mujin ouviu o som que mudaria sua vida. A história então volta alguns meses para mostrar sua vida antes desse momento. O dia de um médico começa cedo, copiando pergaminhos medicinais até o galo cantar ao amanhecer. Sua rotina diária inclui várias tarefas, como organizar remédios e varrer o pátio. Ele também limpa e prepara meticulosamente seu conjunto de agulhas de acupuntura. Alguém o chama para o café da manhã, enquanto ele e outros discípulos praticam a localização de pontos de pressão. O flashback mostra sua vida tranquila e repetitiva. Um médico mais velho pergunta a um jovem paciente se uma agulha de acupuntura dói, e o menino responde feliz que não. O médico, que é o pai de Mujin, sorri e oferece uma guloseima à criança por ter sido tão corajosa durante o tratamento. Observando de longe, Mujin reflete que essa dedicação silenciosa foi o que construiu as habilidades lendárias de seu pai ao longo dos anos. Ele admira genuinamente a técnica do pai, pensando que ela é tão suave quanto uma borboleta pousando na pele de uma pessoa. Ele se pergunta se um dia será capaz de atingir aquele nível de habilidade, e então chama o pai para chamar sua atenção. O jovem médico diz que voltará com mais ervas e então sai da clínica, correndo pela cidade. Ele atravessa uma ponte, abrindo caminho pelas ruas movimentadas da cidade em sua missão. Ele para cumprimentar um vendedor de remédios, que confirma ter o que o jovem médico precisa. Ao longo do caminho, um açougueiro local oferece alegremente a Moji um pouco de carne como presente. Ele continua pelo mercado, acenando de volta para os moradores amigáveis que o chamam pelo nome. Enquanto acena, ele não percebe um grupo de guerreiros de aparência severa vindo em sua direção. De repente, ele colide com uma das figuras, um impacto o parando abruptamente no meio da rua. Olhando para cima surpreso, ele se pergunta o que está parado no meio da estrada, bloqueando seu caminho. Um homem grande e intimidador com olhos brilhantes o encara, perguntando com raiva se ele estava andando com os olhos fechados. Mujin imediatamente fica nervoso e se desculpa rapidamente, admitindo que o erro foi dele. O homem sorri maliciosamente, sugerindo que alguém talvez precise ensinar uma lição ao jovem por sua negligência. Apesar da sua que se segue, Mujin narra que às vezes ele ainda mantém vivo seu sonho de se tornar um herói. A cena então muda para uma cabana silenciosa e isolada. Aninhada entre as árvores em uma clareira tranquila na floresta, Mujin senta com um olho roxo e uma bochecha inchada, parecendo totalmente irritado com toda a situação. Seu amigo, um apanhador de ervas chamado Jongguak, acha a situação hilária e o provoca por ter levado uma surra. Jongguak encena a cena de forma zombeteira, imitando tanto a ameaça do agressor quanto o pedido de desculpas. Ele continua a brincadeira, perguntando se Mujin quer outro olho roxo, para que ele possa parecer um panda por um dia. Já tendo ouvido bastante, Mujin de repente cutuca o olho do amigo com 2 dedos, silenciando-o instantaneamente. Enquanto Jongguak grita de dor, Mujin berra que já havia pedido para ele parar com as provocações. Mais tarde, os 2 garotos estão sentados, exaustos e machucados pela briga, tentando recuperar o fôlego. O amigo pergunta se ele está com fome e Mujin confirma que sim, concordando quando perguntado se quer algo bom para comer. Nesse momento,
Jongwak revela um cogumelo vermelho de aparência estranha, coberto por padrões de borboletas que brilham. Ele oferece o fungo peculiar ao amigo, mas Mutinho apenas o encara com uma expressão confusa. Mutinho fica bravo, achando que ainda está sendo provocado, mas Jongwak insiste que o cogumelo é muito valioso. O apanhador de ervas explica que é um cogumelo especial que permite que quem o coma tenha sonhos únicos. Jongwak confirma dando uma mordida para demonstrar, dizendo que esse cogumelo proporciona experiências incríveis. Ele afirma que pode fazer uma pessoa sonhar em ser um rei, ou até mesmo um sábio ascendido, antes de enfiar um pedaço na boca do amigo. Isso chama a atenção de Mujin, especialmente quando o amigo se gaba de que, da última vez, sonhou em ser um artista marcial de nível supremo. O apanhador de ervas acrescenta que as sensações no sonho pareciam completamente reais e que o veneno do cogumelo é inofensivo. Convencido, Mujin pega ansiosamente o resto do cogumelo e engole tudo de uma só vez. Seu amigo entra em pânico, gritando que ele não deveria comer o cogumelo inteiro de uma vez. Enquanto Mujin começa a sentir os efeitos, Jongwak explica que uma única mordida é suficiente para vivenciar o sonho de um artista marcial supremo. Mujin começa a alucinar, vendo-se como um mestre de espadas, acreditando que ele e sua lâmina são um só. Ele ri maniacamente, convencido de que se tornará o maior mestre de espadas, enquanto seu amigo o chama de idiota. Ele ignora as preocupações do amigo, dizendo que não é responsável se algo de ruim acontecer. O jovem médico se gaba de que, como médico, pode identificar as coisas apenas olhando para elas, o que Jongwak duvida. Seu amigo diz que os efeitos devem começar logo, então eles deveriam apenas esperar para ver o que acontece a seguir. De repente, a expressão de Mujin fica atordoada e ele começa a babar, dando um sinal de positivo com o polegar para o amigo. Jongwak olha horrorizado enquanto o comportamento estranho de seu amigo se intensifica. Claramente não era o que ele esperava. A visão de Mujin começa a embaçar e distorcer, o mundo ao seu redor mudando à medida que os potentes efeitos do cogumelo tomam conta. Em seu sonho, Mujin se encontra em uma paisagem de fogo, uma montanha de armas descartadas forjadas sob calor intenso. Uma figura poderosa está em meio às chamas, segurando uma tabuleta brilhante, enquanto uma tempestade de energia desvia as lâminas que se aproximam. A mão do homem agarra firmemente um martelo enorme, cuja cabeça está gravada com caracteres antigos, pronto para moldar o próprio destino. Agora o mestre ferreiro, ele martela um lingote incandescente, sentindo as brasas em sua pele como borboletas enquanto as faíscas voam. Ele se identifica como Tang Mujin, um ferreiro de toda a vida, expressando como este momento de criação nunca deixa de o impressionar. Mas então, um lampejo de confusão cruza seu rosto, como se um pensamento estranho tivesse de repente invadido sua mente. Ele questiona o nome Tang Mujin, declarando que seu verdadeiro nome é Oyezi, o incomparável mestre da forja. Voltando à realidade, ele bate no metal quente mais uma vez, tentando se livrar da sensação estranha. Ele se pergunta se cochilou, descartando o sonho bizarro de ser um médico como um sinal de exaustão de seu trabalho. Segurando a lâmina incandescente, ele decide se recompor e se concentrar na tarefa monumental à sua frente. Ele declara que irá forjar 5 lendárias espadas mestre que foram solicitadas pelo rei dos Yues. O lendário artesão proclama que essas espadas serão a maior obra de sua vida, e ele despejará sua alma nelas. Com um poderoso rugido, ele grita seu nome, Oyezi, enquanto um vulcão entra em erupção atrás dele, canalizando seu poder para sua forja. No cosmos de seu sonho, a primeira espada, Jano, materializa-se entre os sóis e as luas, uma lâmina de lenda. Então, outra obra-prima aparece, a espada de design intrincado conhecida como Juki, forjada a partir de sonhos e poeira estelar. A visão continua, revelando as 3 espadas finais, a poderosa Shang-Chi, a veloz Yu Chang e a nobre Chun-Jun. Juntas, elas formam as 5 espadas mestre, armas lendárias forjadas tanto pelo céu quanto pelo homem ao longo de 2 longas décadas. Em seu sonho, o ferreiro transcende a mortalidade, tornando-se um sábio cercado por seres celestiais que louvam suas criações gloriosas. Ele olha para cima com um sorriso de satisfação, tendo realizado os sonhos da humanidade e as ordens dos próprios céus. Uma grande celebração começa com vinho de pêssego celestial sendo derramado para saudar o novo imortal que ascendeu. Enquanto ele caminha pelo paraíso, uma voz declara ser um grande dia para Oyezi, celebrando sua conquista. Todo o paraíso levanta um brinde a ele, honrando o dia em que o mestre ferreiro finalmente alcançou o paraíso. O sonho idílico é preenchido com a visão de delicadas flores cor-de-rosa flutuando suavemente pelo ar celestial. Mas o momento perfeito é quebrado quando uma donzela celestial tropeça, derrubando acidentalmente um jarro dourado. O vinho celestial se derrama do céu, respingando diretamente no rosto do recém-ascendido imortal. O sonho se desfaz e Mujin está de volta à realidade, caído no chão, enquanto um homem bravo grita em descrença. Ele permanece ali, atordoado e confuso, com os olhos arregalados enquanto lentamente volta
volta a si, ainda se recuperando da visão. O letreiro da clínica da família Tang é mostrado, onde o incidente claramente causou um grande problema. Um oficial sai, furioso por ter confiado na recomendação de um novato que nem consegue realizar a acupuntura corretamente. Ele promete que forçará o jovem médico a se aposentar antes de sair furioso, deixando o caos para trás. Mudin observa o oficial furioso se afastar, segurando a cabeça em confusão e angústia com o que acabou de acontecer. Seu amigo Jong-wak está furioso, reclamando da arrogância de funcionários do governo como o homem que acabou de sair. O jovem médico, ainda desorientado, pergunta o que aconteceu, dizendo que sua cabeça dói imensamente e sua memória está embaçada. Jong-wak aponta para o céu, dizendo para ele olhar para o sol se pondo, revelando que muito tempo se passou. Ele explica que Mudin estava alucinando e falando bobagens, e de repente o arrastou de volta para a clínica. Com a explicação terminada, Jong-wak começa a ir embora, dizendo que pelo menos todo o incidente caótico acabou. Ele avisa o amigo para não contar ao pai sobre o cogumelo, e Mudin concorda nervosamente, agradecendo pela ajuda, enquanto o apanhador de ervas se afasta pensando que o amigo é um idiota. Mudin apenas acena, ainda com o olhar atordoado. Agora sozinho, Mudin segura sua cabeça latejante, tentando entender a situação e a dor de cabeça persistente. Ele olha para o letreiro da família Tang no prédio, perguntando-se se a experiência vívida que teve foi realmente apenas um sonho. Ele então entra na clínica, anunciando seu retorno enquanto vê seu pai segurando uma agulha de acupuntura com uma gota de sangue. O jovem se aproxima, pedindo desculpas por estar atrasado e explicando que voltou com as ervas para as quais foi enviado. Ao se aproximar, ele chama o pai, notando a atmosfera sombria e pesada no pátio. O velho médico finalmente se vira para olhar para o filho, dando-lhe as boas-vindas com uma expressão muito cansada e exausta. Mujin começa a perguntar sobre o oficial irritado que saiu, mas uma energia intensa e repentina surge ao seu redor. Ele encara a agulha de acupuntura, que parece pulsar com uma energia invisível e crepitante. De repente, as memórias de seu sonho inundam sua mente, causando uma dor de cabeça avassaladora e agonizante. A dor é intensa, como se sua própria mente estivesse tremendo, misturada com um sentimento profundo e desconhecido de frustração. Seu pai pergunta o que está errado, mas o jovem dispensa nervosamente a pergunta, tentando esconder sua estranha condição. O velho médico explica que as novas agulhas eram muito dolorosas para o oficial, mas Mujin tem certeza de que estavam bem. Para mostrar-lhe, seu pai segura uma das novas agulhas ao lado de uma agulha dobrada de seu conjunto antigo para comparação. Enquanto Mudin as olha, ele começa a ouvir um som estranho e fraco que parece vir das próprias agulhas. Ele tem certeza de que não ouviu aquele som pela manhã, o que só aumenta a confusão de seu pai. A frustração se acumula dentro dele e seu pai, vendo seus calafrios, acredita erroneamente que ele pegou um resfriado. Enquanto o velho médico se oferece para preparar um remédio, as mãos de Mudin se movem sozinhas, pegando a agulha dobrada. Com um estalo repentino, ele endireita o metal dobrado sem esforço, restaurando-o para um estado perfeito e utilizável. Ele devolve a agulha impecável ao pai, sem perceber que este é o momento em que seu verdadeiro potencial desperta. O velho médico encara a agulha perfeitamente restaurada, com os olhos arregalados de descrença total diante do feito impossível. Seus olhos brilham enquanto ele zomba do objeto, questionando sua qualidade inferior. Esta nova persona sente uma irritação intensa, achando a visão de itens tão mal feitos completamente insuportável. Ele agora vê a diferença entre uma agulha reta e uma dobrada, com uma ressoando perfeição e a outra imperfeição. Caminhando pela rua lotada, o jovem médico cerra os punhos, percebendo que, ainda ontem, ele nem conseguia dizer se algo era mal feito. Ele entende que tudo isso é por causa de um novo poder estranho que de repente surgiu, fazendo o mundo vibrar com novas informações. Enquanto ele olha ao redor, tudo, desde queimadores de incenso até a barraca de um vendedor, parece emitir uma aura falha e irritante. A entrada sensorial constante se torna avassaladora, e ele segura a cabeça enquanto uma dor aguda o atravessa. Seu rosto se contorce de frustração, porque ele não consegue parar de ficar irritado com a forma como tudo ao seu redor parece de baixa qualidade. Mas então seus pensamentos voltam para a agulha dobrada que ele consertou, que agora parece brilhar com uma energia agradável e revigorante. Olhar para ela trouxe uma sensação revigorante, lembrando do orgulho de um mestre ferreiro em seu trabalho. O jovem sabe com certeza que esta agulha é o orgulho de Sichuan, uma obra-prima forjada pelo grande mestre ferreiro Seok. No entanto, uma onda de confusão o atinge enquanto ele se pergunta como sabe disso, já que as novas agulhas deveriam ser do mesmo mestre. Ele soa nervosamente, incapaz de entender por que os dois conjuntos de agulhas são tão vastamente diferentes em
qualidade. Esperando que nada de sério esteja errado, ele cerra os punhos e corre para encontrar respostas para suas crescentes preocupações. Seu destino é um grande edifício com a placa que o identifica como a oficina de metalurgia da cidade, com fumaça saindo de sua chaminé. A forja é um complexo extenso onde os bens de metal e armas da cidade são criados por artesãos habilidosos. Lá dentro, fileiras de espadas magníficas estão em exibição, cada uma delas brilhando com a inconfundível marca de qualidade e habilidade. Ele sente uma conexão instantânea com o trabalho artesanal, seus olhos se arregalando em pura admiração enquanto ele exclama que é isso. O jovem abraça o cabo da espada, dizendo que seu acabamento resplandecente faz toda a sua irritação anterior desaparecer instantaneamente. Ele declara que não há como as habilidades do mestre Seok jamais diminuírem sem notar uma mulher por perto olhando para ele de forma estranha, mas então ele para, segurando a espada para inspecioná-la mais de perto, enquanto um pensamento repentino lhe ocorre. Ele se pergunta se sonhar com o mestre artesão, ou Yaze, de alguma forma lhe deu a capacidade de discernir a habilidade de outro artesão. O jovem médico percebe que há ainda mais nesse novo poder estranho do que ele pensava inicialmente, seus olhos brilhando. As memórias de seu sonho mostram o lendário ferreiro, selecionando o minério mais fino e então começando seu trabalho na forja. A visão mostra o mestre despejando toda sua energia na moldagem do metal, cercado por calor intenso e faíscas. Ele entende que com um único olhar, agora ele pode perceber todo o processo de metalurgia do mestre ferreiro Seok. Ele segura a espada, questionando se realmente ganhou um olho de especialista que nunca teve antes, apenas por causa de um sonho. Um olhar determinado cruza seu rosto enquanto ele tenta processar a situação impossível e confusa em que se encontra. Ele diz a si mesmo que, por mais vívido que seja, um sonho é apenas um sonho, e aprender o ofício de um ferreiro com ele é um absurdo. Mas se fosse verdade, ele pensa com uma careta, então seu amigo Jongwak seria um mestre do mais alto nível. Decidindo que deve confirmar isso, ele corre, determinado a encontrar o mestre Seok e descobrir o que aconteceu com ele. De repente, um grito enorme ecoa da direção da oficina, parando no meio do caminho. Lá dentro, um ferreiro bravo confronta, questionando por que ele não está satisfeito com as novas agulhas de acupuntura. O homem se apresenta como Seok Jisung, o filho do mestre, e reclama que não será tratado como um amador depois de 20 anos de trabalho. Mujin tenta explicar que não quis dar a entender que o ferreiro era inábil, mas o homem simplesmente se vira, ainda irritado. Seok Jisung então revela que seu pai, o mestre ferreiro, se aposentou, uma notícia que faz Mujin perceber o quão desastrosa essa situação é. O jovem médico agora entende por que poucas armas na loja pareciam certas, concluindo que as novas agulhas foram feitas pelo filho. Ele suspira de frustração, sua mente correndo enquanto tenta processar essa nova e complicada informação. O ferreiro admite que está longe do nível de seu pai, mas se sente insultado por um filho de médico estar ao menos prezando. Ele desafia Mujin a usar sua suposta habilidade para encontrar uma das obras originais do mestre entre as muitas armas na oficina. O artesão aponta para uma prateleira de espadas, exigindo que o jovem lhe mostre exatamente o que falta em seu próprio trabalho. Ele zomba em particular, convencido de que o filho do médico não será capaz de notar a diferença entre seus trabalhos. No entanto, Mujin imediatamente encontra e segura um conjunto de lâminas, deixando o ferreiro completamente atordoado com sua velocidade e precisão. O ferreiro o encara em descrença, perguntando-se como ele encontrou o trabalho de seu pai tão rápido e se a diferença de habilidade entre eles é realmente tão grande. Ele admite que a maioria das pessoas ignora essas peças devido ao seu design simples e em seguida elogia Mujin de forma estranha por seu olhar notável. Mujin sorri, feliz por o homem ter admitido. Essa experiência confirma sua crença de que o que ele vivenciou não foi um sonho comum. O ferreiro explica que apenas pensou que Mujin era um cliente problemático, mas agora entende sua insatisfação. O ferreiro admite que estava apenas brincando pela metade, maravilhado que o jovem escolheu todas as obras restantes de seu pai. Ele admite que o olho de Mujin para a qualidade é melhor que o dele, e seu próprio trabalho empalidece em comparação com tal discernimento. O artesão sente que, na melhor das hipóteses, ele só pode produzir algo um pouco menos desajeitado, para a surpresa do jovem médico. Convencido de que há apenas uma solução, o ferreiro pega um grande martelo. Sua expressão resoluta, ele então empurra a ferramenta pesada para as mãos de Mujin, declarando que o jovem deve forjar as agulhas ele mesmo. O jovem fica completamente atordoado com a proposta inesperada, incapaz de acreditar no que está sendo solicitado para fazer. O ferreiro diz que se ele acha que é impossível, ele tentará novamente com mais cuidado, mas sob a orientação do jovem, Mujin considera a oportunidade rara, perguntando-se quantas chances uma pessoa tem de fazer o papel de um ferreiro.
Ele aceita o desafio, tirando seu manto externo e dizendo ao artesão que eles deveriam começar imediatamente. O primeiro passo do processo é reunir as matérias-primas necessárias para a forja, incluindo minério e madeira. O ferreiro diz a ele para começar com uma prática simples, e Mudin começa a abanar as chamas para aquecer o forno. À medida que a forja aquece, ele começa a sentir uma sensação de dúvida, perguntando-se se pode realmente fazer isso baseado apenas em um sonho. Ele acha que a situação é absurda, como pedir a um paciente para inserir suas próprias agulhas e decantar seu próprio remédio. Apesar de sua hesitação, o instinto assume o controle, e ele abaixa o martelo com força sobre o pedaço de metal incandescente. Uma vontade poderosa e inegável de balançar o martelo o preenche enquanto ele trabalha, enquanto o ferreiro observa com uma expressão séria. O ferreiro observa com os olhos arregalados, completamente atordoado com a cena à sua frente. O jovem médico trabalha com um ritmo focado e constante, seus movimentos fluidos e precisos na forja. Cada golpe do martelo acerta com força perfeita, moldando o metal incandescente com o toque de um especialista. Uma gota de suor escorre pelo seu rosto enquanto ele sorri, percebendo que o conhecimento de seu sonho está realmente funcionando. O ferreiro está em total descrença, admitindo para si mesmo que pretendia zombar do jovem, mas sua martelada é impecável. Ele pensa que a técnica de Mudin não é a de um médico, mas é tão natural quanto a de seu pai, que martelou a sua vida inteira. O som do martelo batendo no metal é como um belo sino, ressoando com uma qualidade musical pura. O artesão se pergunta se está testemunhando a reencarnação do lendário mestre ferreiro, ou Yezi. Enquanto ele assiste as chamas dançarem ao redor do jovem, ele questiona se o que está vendo é o verdadeiro reino do talento. Ele rapidamente percebe que essa demonstração de habilidade é algo que transcende até mesmo a maior talento natural. Sob as mãos de Mudin, uma lâmina de qualidade excepcional começa a tomar forma, brilhando com uma aura poderosa. Agora cheio de excitação, o ferreiro o incita a continuar, querendo vê-lo bater, temperar e afiar a lâmina. Os olhos do ferreiro estão completamente cativados pelo processo, refletindo a criação ardente da arma. Quando Mudin segura a espada finalizada, o ferreiro pede ansiosamente para ver como ele fará o cabo, e a bainha também. Ele devolve a lâmina, exigindo que o jovem médico lhe mostre a obra-prima finalizada que existe em sua mente. Mas em vez de apresentar a obra finalizada, ele pede ao ferreiro para derreter a lâmina, deixando o homem completamente sem palavras. O jovem médico explica que aquilo foi apenas um aquecimento. Agora, ele está pronto para forjar as agulhas de acupuntura de verdade. A chaminé da oficina mais uma vez jorra fumaça intensa e fogo, sinalizando que um verdadeiro mestre está trabalhando lá dentro. Algum tempo depois, uma agulha perfeitamente forjada é finalizada, sua ponta brilhando com uma luz brilhante e impecável. A nova agulha perfura a pele de um paciente com tanta delicadeza e precisão que a entrada é completamente indolor. De volta à clínica, o oficial que saiu furioso antes está recebendo tratamento, enquanto seus companheiros perguntam se dói. Para sua própria surpresa, o homem exclama que a dor nas costas desapareceu completamente, deixando os outros anciãos maravilhados com a rápida recuperação. O paciente pergunta se a agulha está mesmo lá, e o médico confirma que sim. O oficial irritado agora se pergunta se ele estava errado naquele dia. A notícia das curas milagrosas se espalha rapidamente e uma enorme multidão corre para a clínica, elogiando as habilidades do médico. Logo, uma fila enorme se forma do lado de fora da clínica da família Tang, estendendo-se por toda a ponte e pela cidade. Enquanto isso, em uma estrada tranquila fora da cidade, uma figura misteriosa com um chapéu de abas largas descansa em um pequeno pavilhão. Dois viajantes, carregando grandes mochilas, caminham pelo caminho, conversando sobre sua jornada enquanto passam pelo estranho. Um sugere que o outro deveria ter visitado a famosa clínica Tang para dor nas costas, mas seu amigo diz que já tentou. O viajante reclama que a fila era tão longa que ele nem conseguia ver o telhado da clínica, enquanto a figura solitária ouve. Ao ouvir isso, o homem misterioso se levanta e começa a caminhar pelo caminho em direção à cidade. Na clínica da família Tang, uma voz anuncia que eles estão abertos e pede à grande multidão para formar uma fila. Os pacientes em espera começam a avançar de forma ordenada, entrando pelo portão principal do complexo. Mas de repente, um homem bravo na multidão começa a gritar, acusando alguém de furar a fila de forma rude. Os outros pacientes se viram para olhar a fonte da comoção, seus rostos cheios de choque e medo. Mudin sai para o pátio, perguntando-se o que está causando tanta perturbação entre as pessoas em espera. Ele então vê o brilho de uma lâmina afiada sendo pressionada ameaçadoramente contra a garganta de um homem. O estranho misterioso da estrada tem um homem barulhento imobilizado no chão, segurando-o na ponta da espada. Ele olha para o homem aterrorizado com uma expressão presunçosa e confiante, claramente no controle da situação. Mudin observa em choque, percebendo que está testemunhando uma luta perigosa entre dois artistas marciais. O estranho diz que é justo atender ao desafio, então balança sua lâmina rapidamente em direção ao homem no chão. Um jato de sangue voa pelo ar e o jovem médico só consegue assistir com horror e os olhos arregalados. Enquanto o homem ferido grita e desmaia, Mudin corre em pânico, tentando ajudá-lo. Ele
se ajoelha ao lado do homem, pressionando imediatamente os ferimentos profundos para tentar estancar o sangramento. Mas, ao olhar mais de perto, vê que o estranho não apenas cortou o homem, mas também gravou palavras em sua pele. Ele fica surpreso ao ver que as palavras foram gravadas sem danificar ossos ou músculos, percebendo que este homem é um mestre. Enquanto o estranho se afasta, Mujin percebe que já ouviu o nome Dr. Fantasma em algum lugar antes. O mestre guerreiro zomba do homem no chão por fazer tanto alvoroço, o que chama a atenção do jovem médico. Ele diz que o homem desmaiou apenas por causa de um arranhão e que o ferimento cicatrizará se for tratado adequadamente com medicamentos, mas ele acrescenta uma condição ameaçadora, dizendo que isso só acontecerá se ele encontrar um médico adequado para tratá-lo. De repente, Mujin se lembra de tudo. O estranho é Yi Chong, Dr. Fantasma, também conhecido como Matador de Médicos. Um flashback começa mostrando seu pai. Mujin se lembra de como sempre sentia uma sensação de paz ao olhar para ele. Mesmo quando criança, ele observava seu pai com profunda admiração e um sentimento de calma e segurança. Ele reflete que seu pai pode não ter sido o maior ou mais famoso médico de todo o país, mas, como uma árvore forte e antiga, ele era um médico firme e resoluto que sempre se manteve firme. Observando o exemplo de seu pai, foi como ele aprendeu a verdadeira virtude do que significa ser um médico dedicado. Em contraste, Yi Chong é um mestre do mais alto nível que percorre o mundo, um dos 3 grandes médicos sob o céu. Ele é conhecido como um homem estranho que pesa o destino dos outros tanto com sua espada quanto com suas artes de cura. Disse que não há bem ou mal em seu julgamento, pois ele pronuncia a vida ou a morte com base em seus caprichos. Ele age sem nenhuma bússola moral clara, decidindo o destino dos outros com seu poder incrível e imprevisível. Além disso, ele é um notório assassino em série que assassinou dezenas de médicos inocentes nas planícies centrais. Seus olhos se arregalam de terror ao perceber que o homem perigoso está indo direto para seu pai. Ele tenta correr atrás do estranho, mas é repentinamente interrompido por uma força invisível que grita de frustração. O jovem médico vê o matador de médicos indo direto para o escritório de seu pai, um lugar de paz e cura. Ele grita desesperadamente o nome de seu pai, aterrorizado com o que o infame assassino poderia fazer com ele. De repente, um homem chama seu nome, parando-o. Ele se vira e vê um instrutor da seita o segurando. O homem, um instrutor-chefe chamado Jin Song, diz a ele que a situação estava fora de seu controle. O jovem pergunta desesperadamente o que ele quer dizer, esperando que o líder da seita possa deter o intruso, mas o instrutor permanece em silêncio. Jin Song explica que nem mesmo seu mestre ficará no caminho do Dr. Fantasma, apesar de ele ser um vilão. Ele então revela que a vida de seu mestre foi salva pelo Dr. Fantasma, deixando Mujin completamente atordoado com a notícia. Ele cai de joelhos no pátio, derrotado e incapaz de ajudar, enquanto o instrutor-chefe o observa. Uma mão repousa suavemente em seu ombro, e ele olha para cima para ver seu pai parado ao seu lado, são e salvo. O velho médico diz ao filho para não se preocupar com a reputação perigosa do intruso. Ele explica que o Dr. Fantasma que conheceu era excêntrico, mas certamente não era um vilão. Dentro do escritório, o Dr. Fantasma libera uma poderosa explosão de energia, quebrando a atmosfera calma da sala. Ele fica ali com um sorriso confiante, pronto para encarar a pessoa que veio até aqui para encontrar. Quando o Dr. Fantasma se vira, Mujin e o instrutor o encaram em choque, com os olhos fixos no punho de sua espada. O jovem médico então percebe que as mangas do homem estão perfeitamente limpas, sem sinais de luta. Ele dá um grande suspiro de alívio, percebendo que seu pai nunca esteve em perigo com o estranho visitante. Mas assim que ele se acalma, o guerreiro intimidador de repente o agarra pela frente de suas vestes. O mestre se aproxima, revelando que o médico Tang lhe disse que havia um ferreiro habilidoso na cidade. Ele pergunta se o jovem conhece tal lugar e Mujin gagueja nervosamente que sim. O estranho então ordena que ele lidere o caminho, arrastando o jovem consigo enquanto ele protesta fracamente. O punho da espada do mestre bate contra o flanco de Mujin, um lembrete constante do poder do homem. O jovem médico parece apavorado, suando enquanto é segurado pelo aperto implacável do guerreiro. O Dr. Fantasma pergunta impacientemente se ele está vindo, lembrando com um sorriso ameaçador de que ele é um homem ocupado. Eles finalmente chegam de volta à oficina de metalurgia, onde a chaminé da forja ainda solta fumaça. Lá dentro, o mestre aponta para as novas agulhas de acupuntura, perguntando se foi Mujin, e não o ferreiro, quem as fez. O jovem médico sorri e confirma que sim, enquanto o ferreiro fica ao seu lado, parecendo confuso. O Dr. Fantasma de repente cai na gargalhada, achando toda a situação completamente absurda. Ele exclama que as coisas mais estranhas acontecem em Sichuan, agora que o filho de um médico está praticando metalurgia. Enxugando uma lágrima, ele descarta o absurdo e faz um pedido de 30 agulhas de Tangu Mujin. Como pagamento, ele oferece uma única peça de ouro reluzente que deixa tanto o jovem quanto o ferreiro atônitos. Ambos gritam em uníssono, completamente chocados com a visão do metal precioso e valioso. Mujin faz uma profunda reverência, aceitando com entusiasmo a generosa oferta e prometendo ter as agulhas prontas até o pôr do sol.
O Doutor Fantasma fica surpreso com essa afirmação ousada, questionando como tal tarefa poderia ser concluída tão rapidamente. Ele esclarece que se refere a hoje, não daqui a meses, sabendo que mesmo ferreiros renomados levam vários dias para tal trabalho. Agarrando o ouro com um sorriso ganancioso, o jovem médico repete confiantemente que consegue fazer isso hoje. O mestre está cético, pensando que o jovem está mentindo porque está cego pelo ouro. Mas Mujin insiste que consegue e o ferreiro ao seu lado atesta nervosamente sua incrível habilidade. Os três estão na oficina, o mestre observando com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Enquanto o estranho espera, tanto o jovem quanto o ferreiro olham para cima, com a atenção repentinamente atraída para ele. O Doutor Fantasma pigarreia e coloca sua espada finamente trabalhada sobre a mesa entre eles. Mujin de repente se lembra da lâmina magnífica e se amaldiçoa por se distrair com o ouro. O mestre desafia a tentar com um sorriso ameaçador no rosto, enquanto avisa o garoto que é melhor ele conseguir entregar. O jovem médico concorda nervosamente e a chaminé da forja começa a soltar novamente uma espessa fumaça preta. Uma enorme explosão de fogo e fumaça irrompe da chaminé da forja, sinalizando o início do trabalho intenso. Lá dentro, o Doutor Fantasma observa o jovem médico sem camisa trabalhando incansavelmente na bigorna, auxiliado pelo ferreiro. Ele sabe que o árduo processo de fabricação de agulhas envolve desenhar e moer centenas de fios de ferro, selecionando apenas os perfeitos. O mestre decide ver por si mesmo se o poder que o jovem possui é algo mais do que pura sorte. Ele observa que, para um médico, o corpo do jovem é surpreendentemente bem treinado e musculoso devido ao seu trabalho. Seus olhos se arregalam de surpresa ao observar a técnica impecável e poderosa do jovem médico. O trabalho intenso continua dentro da oficina de metalurgia, os sons do martelo ecoando por toda a cidade. A mão de Mujin segura o pesado martelo com uma força e confiança que lhe parecem inteiramente naturais. O Doutor Fantasma fica visivelmente chocado ao testemunhar o poder bruto e a precisão por trás de cada golpe. O jovem médico desce o martelo com uma força incrível, seu corpo se movendo com a graça de um mestre experiente. Seu foco é absoluto, cada movimento perfeito enquanto ele molda o metal incandescente na bigorna à sua frente. O olhar do lendário guerreiro reflete a cena, completamente cativado pela inacreditável demonstração de habilidade. Finalmente, a fumaça da chaminé se dissipa e uma voz pede desculpas ao mestre pela longa espera. Mujin, suando mais triunfante, anuncia que as agulhas que o homem encomendou estão finalmente prontas. O Doutor Fantasma olha para cima com uma expressão confusa e surpresa, sem esperar que o trabalho estivesse pronto tão cedo. Ele pergunta por que o mestre está fazendo tal oferta, e o homem responde que ter um ferreiro habilidoso é conveniente para ele. O jovem ressalta que isso soa mais como um contrato, mas o mestre simplesmente lhe diz para chamá-lo como quiser. O guerreiro então o testa, perguntando como ele trataria um paciente com um conjunto específico de sintomas complexos. Após Mujin prescrever a receita correta, o mestre declara que passou no teste e agora é seu discípulo. Ele explica que qualquer pessoa com a perspicácia necessária para memorizar textos médicos clássicos é digna de aprender artes marciais. O mestre acrescenta que entenderá a importância da inteligência ao tentar ensinar alguém que não é muito inteligente. Ele diz que os tolos simplesmente brandem suas espadas sem rumo e acabam como lutadores de segunda categoria, incapazes de reconhecer a verdadeira qualidade. Ouvindo isso, o jovem médico olha para o mestre com uma pergunta séria e importante se formando em sua mente. Ele então pergunta ao guerreiro se ele acredita ter o que é preciso para se tornar um mestre de primeira categoria sob sua orientação. O mestre explica que um aluno superando seu professor é uma verdadeira medida da habilidade do próprio mestre. Compreendendo a implicação, Mujin cerra o punho. Uma nova e poderosa sensação de determinação o preenche. Ele caminha pelo pátio de sua casa, sua mente agora voltada para um caminho que ele nunca poderia ter imaginado antes. Seus olhos brilham de entusiasmo ao pensar na incrível possibilidade de alcançar o ápice da maestria. Cheio de uma onda de energia, ele cerra o punho e bate o pé, pronto para começar seu novo treinamento. Ele salta no ar, praticando seus primeiros movimentos de artes marciais com entusiasmo, ansioso pela jornada que o espera. Ele aterrissa com um soco poderoso, sorrindo enquanto aprecia suas novas habilidades físicas e seu treinamento. Seu treino é interrompido quando seu pai aparece. O jovem se curva respeitosamente e pede desculpas pelo atraso. Velho médico de repente agarra os ombros do filho, com as mãos tremendo de uma emoção poderosa e visível. Mujin fica preocupado, perguntando o que está errado enquanto seu pai continua a tremer, incapaz de formar palavras. O velho finalmente explica, entre lágrimas, que estava apavorado de que algo tivesse acontecido com ele com o Doutor Fantasma. O jovem tranquiliza seu pai dizendo que está tudo bem, dizendo que o guerreiro não era tão assustador quanto os rumores sugeriam. Seu pai fica aliviado, mas pergunta por que demorou tanto para guiar o homem até a oficina do ferreiro. Mujin então revela que o estranho o convidou para ser seu discípulo, dando-lhe até a noite seguinte para decidir. O jovem comenta que o título de mestre não é apenas para se exibir, aparecendo do nada com tal oferta.
Enquanto caminham juntos, seu pai para de repente fazendo Mudin perguntar o que está errado. O velho permanece em silêncio na porta, sem responder à pergunta do filho sobre o motivo de ter parado de andar. Sem aviso, o velho médico cai no chão e Mudin corre em pânico, chamando seu nome. Uma rachadura se estilhaça nas lajes de pedra com impacto, deixando o jovem completamente chocado e confuso. Quando as vestes do velho se abrem, revela uma grande pilha de lingotes de prata brilhantes que ele estava escondendo. Mudin o encara confuso, imaginando onde seu pai poderia ter conseguido tanta prata de repente. Seu pai o observa com o pôr do sol ao fundo e calmamente lhe diz que ele deve ir. O jovem médico fica completamente confuso, perguntando o que ele quer dizer, já que a clínica já está com falta de pessoal ultimamente. Ele tenta rir nervosamente, sugerindo que o homem devia estar brincando por causa de seu apelido estranho, mas seu pai rapidamente o interrompe, insistindo que a falta de pessoal não é o verdadeiro problema. O velho médico olha o filho nos olhos, dizendo-lhe com grande seriedade que a única hora em que ele pode ir embora é agora. O jovem o encara, surpreso com a intensidade e determinação repentinas e incomuns do pai. Ele se lembra de sempre vê-lo como uma árvore ancestral e firme, uma figura que sempre se manteve firme, mas as palavras repentinas do pai o fazem perceber algo novo e profundo sobre o homem que ele sempre conheceu. A cena se enche de borboletas douradas, simbolizando um momento de profunda e importante realização para o jovem. Enquanto as borboletas enxameiam a árvore ancestral, ele finalmente entende que seu pai também já foi um menino com seus próprios sonhos.